Eu queria retomar um assunto que eu comecei no vídeo do medo que me pediram. Então, para falar um pouco da minha experiência da meditação, qual tipo de meditação que eu faço então assim, eu vou contar para vocês como é que foi isso e qual tipo de meditação que eu pratico, como que eu faço. Primeiro, meu processo foi todo sozinho. Eu não procurei nenhum lugar para fazer um treinamento específico, foi na internet. Foi procurando recurso na internet, e aí eu fui achando coisas que faziam sentido para mim, coisas que faziam menos sentido, e assim eu fui. Eu já tinha um contato prévio com o yoga, o que dá uma boa percepção corporal da respiração, de como eu estou me sentindo, de como as emoções então se expressam de forma física no meu corpo. Então eu já tinha um pouco disso. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu sou alguém muito sensível e a gravidez em mim exacerba toda essa minha sensibilidade, inclusive a minha insônia, que qualquer coisa impacta o meu sono. Eu estava passando por maus bocados na gestação e não podia tomar nada, porque estava grávida, né? Então eu comecei a procurar mais, movida por essa necessidade, esses recursos de meditação. E aí você vai vendo coisas que ressoam, coisas que não ressoam, e com o tempo, que já fazem 6 anos, o que eu fui descobrindo? Então, eu fui descobrindo o seguinte, para mim, fez muito sentido os ensinamentos do budismo tibetano, que é o da linha do Dalai Lama, que é o foco deles, principal, é bondade amorosa. É o foco deles, tá certo? Que o Dalai Lama fala, minha religião é a bondade amorosa. É exatamente isso. Esse é o foco do budismo tibetano. Tem várias linhas o budismo e tem umas, inclusive, que são muito místicas, assim, no sentido de que precisam ancorar a segurança que você vai desenvolver no agora, na vida, em premissas que não são comprováveis e que você precisa acreditar por meio da fé. Isso eu sou uma cientista, não rola pra mim, tá certo? E eu acho que não vai rolar pra ninguém que já tem uma fé anterior. Então, se você é católico, judeu, protestante, o que espírita, vai chocar. Com o budismo tibetano não choca, porque o foco deles são as emoções, é a importância de cultivar uma gentileza consigo mesmo, que esse é o começo de todo o bem que você consegue fazer no mundo e inclusive o bem a si mesmo. Então eu fui buscando e aquilo foi fazendo muito sentido. Por quê? Eu estou falando do budismo tibetano, porque as técnicas de mindfulness, atenção plena, isoladas, que é da escola britânica, que foi trazida para o Ocidente, então é a meditação trazida para o Ocidente, é uma coisa só física, só foco na respiração, blá 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 blá. Isso funciona por um tempo, depois começa a ficar sem sentido, entediante, você não continua. Aconteceu comigo, aconteceu com outras pessoas que eu já conversei sobre meditação, que a pessoa sente que falta. E o que falta? Falta justamente essas reflexões sobre as emoções, que é o que o budismo oferece. Mas daí, para ficar uma coisa bem asséptica, a escola lá britânica trouxe sem nenhuma reflexão emocional. E aí, honestamente, para mim, é o que falta para o longo prazo. Você consegue aderir a essas técnicas por semanas, por meses, essas técnicas que é só físico. Mas se você não faz nenhuma reflexão sobre seu medo, sua raiva, sua vulnerabilidade, a impermanência das coisas, é muito difícil conseguir acalmar a mente para meditar. Então, para mim, precisa muito combinar as duas coisas e eu sempre busco, então, uma reflexão de acordo com o que está me batendo mais. Então, às vezes, se é raiva, então eu vou lá nas reflexões de raiva para eu conseguir dar uma serenada, acalmar mais para daí eu meditar. E eu sei que nessa brincadeira foi me fazendo muito bem, muito bem. E bem também as pessoas que me estão mais próximas, porque naturalmente, se você vai ficando melhor, você vai deixando de magoar, vai deixando de descontar, vai deixando, enfim, várias coisas positivas. E eu acho que para a maternidade também me foi muito bom. E agora para a pandemia nem se fala, porque para mim é um desafio emocional. Como eu falei para vocês, eu sou super sensível. Mas eu tô conseguindo manter a minha sensibilidade e devagarzinho seguindo com coragem, tá certo? Sem precisar me fechar que nem uma ostra, porque não dou conta.
não está sendo necessário isso. Então, como que eu faço? Eu tenho algumas fontes que eu utilizo. Todos os dias eu paro, quando as coisas estão mais calmas, então em geral é à noite, eu coloco meu fone e eu escuto ali aquele Dharma, que a gente chama, que são reflexões a respeito de isso aí que eu falei para vocês, raiva, medo, dor, vulnerabilidade, perda, tem milhões. Eu escuto um e depois que eu escuto, eu decanto aquilo ali com o resto de meditação. E eu faço isso todos os dias, há 6 anos. Durante a minha gravidez, que eu estava contando para vocês, que foi quando eu senti necessidade, nossa, me ajudou muito. E o que me ajudou mais é que não era nem que me fazia dormir, mas eu parei de ter todo aquele ciclo vicioso, ruim, da insônia, que assim, você não dorme, aí você fica pensando que amanhã você não vai prestar pra nada, e aí você tem que dormir, e esse tem que dormir não é nada gentil, é quase brigando consigo mesmo, se você for perceber. Aí isso, obviamente, só não te faz qualquer coisa menos dormir, e aí a coisa vai, né? Então, essa meditação com uma âncora em bondade amorosa, ela vai desfazendo isso sem você nem perceber. E aí, sabe o que eu experimentei, que era muito interessante? Eu experimentei várias noites que eu continuava insone, só que no outro dia eu não estava um caco. E aí eu percebi que me cansava muito mais o desgaste emocional com a insônia do que a insônia propriamente dita. E aí só o fato de eu ter vivido essa experiência, eu comecei a não ter medo de não dormir. E aí, o fato de eu não ter medo de não dormir diminuía a minha ansiedade à noite e daí eu passei a dormir melhor e, enfim. Então assim, eu continuo sensível, meu sono continua fácil de despertar, mas eu sou outra pessoa do ponto de vista de sono hoje. E a meditação não é você atingir algum lugar, um objetivo. Pelo contrário, o princípio da meditação é você conseguir ficar onde você está, com o que você tem para hoje, seja que emoção for. Você abrir espaço e acolher o seu momento emocional, seja ele qual for. Se vocês forem atrás de bons professores de meditação na internet, eu acredito que deve ter em português também. Isso é uma falha, me desculpem, eu não tenho como referenciar um professor que fala, porque eu acabei procurando em inglês e aí eu tenho 2 pessoas que são incríveis, que é a Tara Brach e a Pema Chodron. A Pema tem alguns livros traduzidos para o português e eu acho que a Tara, talvez o último livro dela tenha, são sensacionais. Se vocês estiverem passando por um momento muito, 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 muito difícil, a Pema Chodron é uma das melhores companhias para esses momentos. É uma das pessoas mais sábias do ponto de vista de emoção que eu conheço. Assim, a sabedoria dela assim, é uma coisa incrível. Ela tem vários vídeos, tem áudios, tem muito material maravilhoso delas duas. E são elas que eu uso, tá certo? A minha irmã também gosta e ela me falou que um aplicativo chamado Meditopia, em português, ele também aborda as questões das emoções também, não só a coisa do mindfulness, da atenção plena. Então fica aí minha dica para vocês, tá bom? Namastê e que a gente atravesse aí esse desafio bem.